E hoje, como anunciamos no começo do programa, temos a grata satisfação de estar na Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, na companhia do nosso presidente, o Dr. Fábio Romeu Canton Filho. Como vai, Dr. Fábio? Tudo bem? Tudo bem, Silvio. Quero dizer da minha satisfação de estar mais uma vez aqui no seu programa, falar com os seus telespectadores, o programa Questão e Justiça que você faz com tanta competência, com tanto carinho há muitos anos, e também na presença do nosso amigo Leopoldo, presidente da subseção do Tatuapé. Primeiro, doutor Fábio, esta Caixa ganha em número, em gênero e grau, porque é a maior do país, né? Nós temos hoje 360 mil inscritos na ordem. Pouco mais de 330 mil, 335 mil mais ou menos inscritos no estado de São Paulo. E a primeira gestão, sempre o líder vai conhecendo os caminhos, né? A primeira vista que entra dentro da instituição. Agora, segunda eleição é porque reafirmou seu compromisso. Como é que foi esse trânsito, esse trâmite de uma para outra? Primeiro é preciso frisar que a Caixa tem mais de 75 anos. Então, ela já vinha ao longo da sua história prestando grandes e relevantes serviços a toda a advocacia do Estado. Os presidentes que me antecederam fizeram muito trabalho, de modo que, e não só isso, a Caixa conta com uma estrutura administrativa de altíssimo nível, de altíssimo padrão, todo o seu quadro de funcionários muito qualificado, de modo que o desafio da primeira gestão, ele é em boa parte esse caminho, o caminho desse desafio é em boa parte facilitado pelos presidentes que me antecederam, pelas diretorias que me antecederam a minha diretoria, e também muito por conta do gabarito dos funcionários que trabalham na Caixa, que tocam o dia a dia da Caixa, que funciona uma estrutura administrativa com mais de 800 funcionários, para poder atender sempre bem e cada vez melhor o advogado paulista. Eu acho que para dentro da classe, é claro, evidente que o inscrito conhece as funções da Caixa, mas a gente, às vezes, doutor Fábio, ou viaja o país ou até o próprio Estado, alguns não conhecem todos os serviços. Então eu queria que o senhor elencasse pelo menos os três mais importantes para a gente começar a discutir. Olha, nós temos uma série de serviços de extrema importância que são prestados, eu digo sempre, talvez o mais importante, o primeiro deles, é o serviço assistencial puro, motivo até do surgimento da Caixa, que é assistência ao advogado carente, um rol de benefícios, auxílio mensal, auxílio extraordinário, auxílio creche, auxílio medicamento, enfim, para aquele advogado que infelizmente às vezes se encontra numa situação tal de penúria que precisa de um auxílio financeiro da sua entidade. Esse é o primeiro grande veio da Caixa de Assistência do Advogado de São Paulo, que é o veio assistencial puro. Mas nós temos também uma rede de 37 livrarias próprias com livros a preço de custo, 37 farmácias próprias com medicamentos a preço de custo, tanto na farmácia quanto na livraria, descontos excepcionais. Agora no mês de agosto, por exemplo, uma promoção maior ainda, com 50% de desconto sobre o preço de capa nos livros que nós praticamos, quer dizer, é um desconto que beira aí 70%, 75% do valor de mercado. Nós vamos chegar até o final de agosto, quer dizer, mais alguns dias até o final de agosto, com mais de 100 mil livros vendidos só durante o mês, quer dizer, nós vendemos em média 16, 17 mil obras mês, mas no mês de agosto, com essa promoção, mais de 100 mil livros. É o clube de serviços com parcerias nos mais variados segmentos, escolas de idiomas, escolas infantis, academias, restaurantes, lojas para ternos para os advogados, cinema, computadores, toda a área de informática com preços diferenciados para o advogado. E também um último grande veio da nossa, e muito importante da nossa Caixa, são as campanhas de saúde durante o ano todo. São 7 grandes campanhas de saúde para atender o advogado de forma preventiva no que diz respeito à saúde. Campanha da Boa Visão, da Mulher Advogada, a campanha Provida para questões cardiológicas, enfim, uma série muito grande de serviços que a Caixa presta em todo o estado de São Paulo para essa finalidade de atender o advogado. Falar um pouco desse benefício de assistência que hoje a Caixa, hoje não, sempre praticou com relação a esse advogado carente, doutor. Isso está sendo recorrente no estado inteiro ou está melhor essa situação do advogado? Olha, na verdade isso tem permanentemente, se você imaginar que nós temos 330 mil, pouco mais, de 330 mil advogados inscritos no estado, isso é um reflexo perfeito da sociedade brasileira.
E nós temos, portanto, os advogados nos mais variados segmentos, até no que diz respeito à capacidade financeira. Então sempre há advogados carentes, infelizmente. Gostaríamos que não tivesse nenhum, mas nós temos praticamente 3 mil e poucos advogados assistidos hoje por esse setor de benefício. O advogado requer, vem para a Caixa, que tem suas câmaras de benefícios formadas por relatores que prestam um relevantíssimo serviço para a advocacia, que apreciam esses processos, com um grupo de assistentes sociais, enfim, para avaliar a real necessidade desse colega e deferir o benefício. Quanto à família, doutor? A assistência junto do escrito é extensiva à família também? Os benefícios que nós prestamos aqui, todos da Caixa, são para o titular, o advogado e seus dependentes. Então, ele tem o plano de saúde que ele pode incluir seus dependentes, as aquisições que ele faz, os benefícios todos que ele tem aqui. O nosso departamento odontológico, importante, eu não falei antes, mas nosso departamento odontológico com 63 clínicas próprias para o advogado e para os seus dependentes, que também pode utilizar o benefício. Passar a palavra para o doutor Leopoldo. É sempre um prazer falar com o Dr. Fábio Canton, presidente da CAASP, uma liderança da advocacia, com certeza, que alavancou a Caixa de Assistência dos Advogados, nosso braço direito, nos últimos anos. Agora, prestava atenção, doutor Fábio, conversando e pensando nessa situação de liderança, doutor Fábio, eu fico pensando nos líderes que nós temos em todo o Estado e essa questão da descentralização. A descentralização é própria das lideranças. As lideranças gostam de autonomia. Eu gostaria de saber o seguinte, a CAASP cresceu de forma vertiginosa, cresceu, hoje é um boom dentro das universidades, por exemplo, essa questão das livrarias, que o estudante quer comprar o livro na CAASP e ainda não pode, porque não tem OAB. Quer dizer, cresceu de uma forma, e eu fico pensando, como fica essa questão da descentralização, o trabalho da CAASP nas 225, 227 subseções do Estado? Nós temos, Leopoldo, foi muito importante a sua pergunta, nós temos, como eu disse, nós estamos fisicamente nas 226 subseções do Estado. Isso foi um trabalho de descentralização, uma finalização do trabalho de descentralização durante a nossa primeira gestão. O que facilita o acesso do advogado, a CAASP fica mais próxima do advogado. Mas além disso nós temos 33 regionais completas que tem livraria, que tem consultório odontológico, que tem farmácia, colocando isso mais perto do advogado, que é o que a gente quer. O que a gente quer é atender melhor, dar mais comodidade, levar cada vez mais o serviço para mais perto da advocacia. Esse é o papel da descentralização, independentemente da liderança. O trabalho que a gente faz é no sentido de atender a advocacia, essa é a nossa obrigação. E para isso que nós estamos aqui. Então a gente tem feito isso. E essas regionais, macro-regiões, atendem de forma completa o Estado de São Paulo. Mas lembrando, você tem subseções que têm livraria, outras que têm a farmácia, outras que têm o consultório odontológico, enfim, nós temos uma malha em todo o Estado, de modo que toda a advocacia seja atendida. Agora, a tecnologia é uma realidade hoje. Isso é muito importante, é o que a gente usa, inclusive, para benefício da advocacia. Todos os nossos produtos, evidente que há uns serviços, ele tem que ir ao dentista, não tem jeito, ele tem que ir fisicamente ao dentista. Mas os produtos todos, ele quer comprar um equipamento, por exemplo, de informática, ele vê que tem desconto por meio de uma parceria com a Caixa. Ele compra do site, ele compra o livro pelo site, ele compra remédio pelo site, guardadas as restrições dos medicamentos regulamentados. Mas, enfim, toda essa facilidade que a tecnologia oferece para o mundo, de um modo geral, a CAASP oferece. Agora volto para o seu prova viva. Fui até uma loja no final de semana e ouvi um advogado pedindo para que a loja cobrisse o desconto da CAASP. Isso que é importante. E eu fiquei ouvindo. A loja falou, olha, infelizmente nós não temos como cobrir o desconto, porque a CAASP, o desconto deles é imbatível, a negociação deles é imbatível. Eu falei, bom, então, com certeza, a CAASP aí alavancando e quebrando fronteiras nessa área comercial. Eu acho até importante, doutor Leopoldo, porque assim, como é que trabalha esse desconto, doutor? Existe um retorno para a entidade ou ela doa todo esse desconto para o escrito? Tudo que a CAASP oferece é a preço de custo. Nós não vendemos nada aqui com lucro. Então, se farmácia, se eu compro um remédio, uma caixa de remédio por R$5, nós vendemos essa caixa de remédio por R$5. Se compra um livro por R$40, esse livro é vendido por R$40. Enfim, e as parcerias não tem nem essa interferência, isso nos segmentos próprios.
na farmácia e na livraria. Nas outras parcerias, é direto com o advogado, com o comprador. Nós não temos nenhuma interferência nisso, a não ser na hora de negociar, para credenciar como parceiro do principal selo institucional da OAB, do Brasil, que é a OAB, e divulgar esse produto na nossa classe, no nosso rol de mais de 300 mil advogados. Então, posso citar um exemplo da Dell, que é uma parceria de absoluto sucesso, citei várias vezes já, na área de informática. Nós negociamos um desconto inédito, específico para o advogado, que compra computadores com 10% de desconto real, incluindo promoções. Entendi. Não há no mercado nada igual. Nós negociamos esse desconto, colocamos isso no nosso site, mandamos a informação para o nosso advogado, que vai lá e compra o produto. Quer dizer, não há nenhum retorno financeiro direto para a Caixa. A Caixa faz a gestão dos 20% da anuidade que o advogado paga e devolve muito mais do que isso em benefícios nos mais variados segmentos, como eu disse. Cursos de extensão, cursos de inglês, como é que funciona isso? De todo tipo, na área da formação do advogado, na área de aperfeiçoamento do advogado, nós temos investido muito tempo e esforço para ampliar esse leque. Então, na área de idiomas, por exemplo, escola de inglês com a União Cultural, 40% de desconto real. É só chegar lá no balcão e ver quanto é que custa o curso. Para cá, 40% de desconto. Para o advogado, 40% de desconto. A Aliança Francesa, 40% de desconto. Para o francês. O Instituto Goethe para o alemão, 25% de desconto. O Instituto Miguel de Cervantes, também que fizemos recentemente, desconto para o advogado. Vamos fazer no italiano e o mandarim. Cursos de extensão, de pós-graduação no Brasil, no exterior. Nós temos uma parceria com a Universidade Thomas Jefferson School of Law em San Diego, na Califórnia. Também 25% de desconto para o advogado, curso de especialização, introdução ao direito anglo-saxônico, a Common Law. Fizemos também com o Canadá intercâmbio para estudar inglês no Canadá, com desconto também para advocacia, enfim, com convênio com PUC, com Mackenzie, quer dizer, entidades absolutamente reconhecidas no mercado e que oferecem pela CASP vantagens específicas. Agora, as universidades que queiram participar, por exemplo, uma universidade que ainda não faz parte do clube de benefícios da CASP, sem pode dúvida participar? Nenhuma, estamos abertos permanentemente, nós estamos celebrando parcerias novas, monitorando as parcerias que já existem, para oferecer sempre o melhor para o advogado. Eu não sei, é muito desconto, Walter. Eu acho interessante, o senhor acredita, doutor Canton, que a maioria dos advogados conhecem esse trabalho da Caixa? Porque essa é a pergunta. Esse é o desafio, Walter, a comunicação. A comunicação é um desafio permanente, não só da advocacia, é um desafio hoje da sociedade mundial globalizada, os avanços tecnológicos. O Leopoldo recentemente inovou na comunicação de um congresso de tecnologia, batendo recordes de acesso, colocando um robô na chamada. É claro que deu muita polêmica em Canton. Mas a polêmica, veja só, o que é importante é a gente atingir o que nós precisamos para passarmos os nossos conteúdos, todos eles, que são conteúdos muito sérios e todos eles voltados para a advocacia, nós precisamos, como passo inicial, atingir o advogado. Então nós precisamos que a comunicação seja efetiva e cada vez mais efetiva. E a gente tem conseguido isso. Você me pergunta se a advocacia conhece. Veja, nós vacinamos, vou dar um exemplo da campanha da vacina da gripe. Nós vacinamos em 2010, 11 e 12, respectivamente, 16 mil, 17 mil, 18 mil advogados. No ano passado, aliás, este ano, 2013, nós vacinamos quase 36 mil advogados, praticamente o dobro. Aí alguém pode dizer, não, mas é porque teve gripe. Quando teve a gripe suína, que teve, isso salvo engano, foi em 2011, nós vacinamos 16 mil advogados. E este ano, tem gripe sempre nesse período, mas sem um surto mais grave, nós vacinamos quase o dobro. E a gente reputa muito isso a dois fatores. Comunicação efetiva ao advogado, quer dizer, o advogado, a gente tem conseguido essa comunicação e, portanto, o advogado tem conhecido, sim, o serviço da Caixa. E, por outro lado, a conscientização do advogado no que diz respeito ao tratamento de saúde de forma preventiva. Então, esses dois fatores eu acho que têm levado, no final das contas, um grau maior de conhecimento do advogado, da advogada,
no que diz respeito à caixa de assistência, os benefícios, especialmente os da área de saúde. Você faz uma divisão interessante, justa, né? O advogado e advogado. Hoje, advogado é maioria no Estado? É verdade. É maioria. E então, como é que funciona esta campanha direcionada que a Caixa faz para a saúde da mulher? Dizer, não é à toa que nós temos uma campanha, inclusive, especificamente direcionada à mulher advogada, que é a campanha da saúde da mulher. Exames específicos para a detecção de doenças específicas da mulher, câncer de colo de útero, câncer de mama, cuja detecção precoce facilita muito o tratamento e leva o tratamento a êxito, inclusive com cura. Existe a possibilidade de implantação desse trabalho nas subseções de uma maneira itinerante? Por exemplo, no Tatuapé, na Vila Prudente, em Itaquera, já existe essa prospecção de, por exemplo, fazer essa aproximação? Na verdade, nós temos essas campanhas todas de âmbito estadual, com participação das subseções, com participação de operadores de saúde que nos ajudam na logística disso, para atingir toda a advocacia do Estado. Quer dizer, todas as campanhas, quando são disparadas para todo o Estado de São Paulo, para atender a advocacia como um todo. Quer dizer, isso não é restrito à capital. Eu estava falando, só que lembrei agora, por exemplo, das escolas de idioma. Nós desenvolvemos, juntamente com o União Cultural, que é uma entidade de excelência no inglês, um curso específico para a advocacia à distância. Quer dizer, o primeiro curso à distância de inglês, voltado para a advocacia, de um instituto reconhecido, que é o União Cultural. Quer dizer, para levar esse benefício a todo o Estado de São Paulo. Quando nós iniciamos na primeira parceria, muitos advogados solicitavam, mas eu moro no interior, eu não tenho condições de vir para São Paulo para fazer o curso, e a partir disso nós desenvolvemos um curso online, de alto padrão, quer dizer, não é um curso qualquer, assinado pela União Cultural, para atender a advocacia no Estado todo. Um fator interessante, já fazendo um link com a questão da saúde da mulher, e eu tive informação de convênio objetivo ligado a um hospital aqui em São Paulo, né? Que eu acho, doutor Canton, de uma excelência profunda, né? Não só a questão do ensino, que, né, agiliza o nosso dia a dia como população, mas fazer esse trabalho objetivo com o hospital. Tinha que ter alguém para bater um pouquinho mais forte nisso, porque a saúde da população está meio largada. Veja só, nós temos aqui na área de saúde convênios com planos de saúde, convênios com laboratórios clínicos de forma direta, facilitando a vida do advogado, mas nós fizemos, talvez seja isso que você esteja se referindo, recentemente, uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia. Achei fantástico, de São Paulo, que já era nossa parceira. Isso foi muito numa bom. Campanha de cunho social muito forte, que é a campanha de doação de sangue. Nós sabemos que os bancos de sangue têm uma carência brutal permanente de doadores, e nós temos com a Santa Casa de forma permanente uma parceria para doação de sangue. E fizemos agora, assinamos na segunda-feira passada, uma nova parceria com a Santa Casa para atendimento em seus hospitais, Santa Isabel, atendimento diferenciado também para o advogado, aquele eventualmente que não tenha plano de saúde ou que queira utilizar os hospitais de Santa Casa, que são de excelência, preços, tabelas diferenciadas para o advogado. Isso é maravilhoso, porque o que a gente sente que todo mundo que passa por um problema de saúde, que tem que pagar por plano de saúde, com preços absurdos, né? Quando vê uma situação dessa, do amparo de um próximo, eu vou falar um amparo do próximo. Quer dizer, o advogado chega lá e mostra a carteira dele, é como se ele tivesse um desconto, ele tem aquele atendimento na hora. Exatamente. Quer dizer, sem fazer plano de saúde. Ele tem preços nada. de consultas diferenciados, preços de procedimentos diferenciados. Essa questão de saúde, Cilione, e de preços, é uma questão polêmica hoje no mundo inteiro. No mundo inteiro. A saúde, ela se desenvolve, na verdade, o aparato da saúde, do ponto de vista tecnológico, se desenvolve muito mais rápido do que a capacidade do cidadão de obter aquele serviço. Isso gera uma elevação brutal nos preços, a tecnologia é cada vez maior para a detecção, para a cura de doenças, e isso no mundo todo. Não há como aquele que usa o serviço médico ter condições de concorrer com o avanço tecnológico. Então, sempre equipamentos novos, equipamentos milionários, equipamentos muito mais caros, que elevam o preço de todo o sistema de saúde, sistema hospitalar, enfim, e não há condição do cidadão, seja por meio de plano de saúde,
pior ainda, de forma direta, concorrer com isso. De modo que essa questão da saúde é uma questão que requer muita atenção, tem atenção governamental no mundo todo, porque essa é uma conta, como dizem popularmente, que não fecha. O sistema de saúde consome demais e não há capacidade contributiva para suprir isso. De modo que é uma preocupação permanente poder propiciar alguma coisa na área de saúde para a advocacia. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Questão de Justiça e volta rapidinho aqui com o Dr. Fábio Canton, que é o presidente da CAASP aqui do estado de São Paulo. Você está aqui no programa Questão de Justiça, que pode ser visto em suas representações ali pelo nosso site. Acesse www.questãodejustiça.com.br. E a novidade, Questão de Justiça agora na Record News, em breve, hein? Bom, hoje com o Dr. Fábio Canton, né? Eu cortei o Dr. Leopoldo na pergunta, mas vou cortar de novo. Você nunca me corta. É uma intervenção, né? Mas eu acho importante, pelo seguinte, quando a gente vê uma discussão dessa, Dr. Canton, que vê tanto benefício, eu como jornalista, eu me sinto assim, contente de ver essa informação e faço a seguinte pergunta para o senhor: será que falta vontade política? Porque, poxa vida, a CAASP trazendo tanto benefício, um plano de saúde, a questão da educação, a saúde da mulher, por que não, eu sei que talvez o senhor não queira responder essa questão política, mas por que talvez os nossos dirigentes não pensem assim dessa forma? Na verdade, senhor, não é nem questão de não responder, respondo sim. Você precisa fazer uma análise histórica, na verdade, do que diz respeito à OAB. E é preciso ter essa análise para compreender que, na verdade, a OAB tem hoje o principal, mais importante ser institucional do país. Isso facilita um pouco, evidentemente, as nossas negociações, as nossas atuações no campo institucional, no campo social, no campo assistencial, no campo corporativo, porque quando você fala de OAB, todo mundo sabe o que é. É, de fato, a maior e mais importante entidade da sociedade civil no Brasil. E isso facilita um pouco toda essa atuação, tanto do OAB quanto da CAASP. Claro, e não é questão de faltar, basta ter qualquer dirigente de outras entidades, que são enormes também, ter vontade política mesmo de fazer. Todos podem fazer isso é muito comum, isso é assim no mundo. Grandes associações, às vezes até de uma própria empresa muito grande, se reúnem para formar cooperativas, associações, enfim, que gerem benefícios para aqueles membros que delas participem. Enfim, eu não sei aqui das outras entidades, mas sempre é possível fazer essa união de esforços, especialmente tratando de massa, para que tenha benefícios nos dias de hoje, isso é muito comum. A ordem tem uma função constitucional que extrapola muito o meramente corporativo. A OAB tem por função fiscalizar a manutenção, a observância do Estado Democrático de Direito, da Constituição, das leis. Não é só a casa do advogado, é a casa do cidadão também. É a casa do advogado e é a casa do cidadão. Quer dizer, é uma casa corporativa, sim, mas é também uma casa institucional, social, do cidadão, sim. É a casa da democracia, a casa da cidadania. Esse papel vem a partir da Constituição Federal, o que torna essa instituição uma instituição de caráter de cunho especialíssimo dentro da sociedade civil, por um lado corporativo, por outro lado no campo institucional. Interessante essa colocação. Eu acho interessante essa colocação, Walter, porque o cidadão muitas vezes pensa que a OAB é apenas a casa dos advogados, quer dizer que ela só trabalha em prol dos advogados, mas é interessante essa colocação. É a casa do advogado e a casa da cidadania. É a casa da cidadania, sem dúvida. Eu acho que na esteira, você, como a questão do processual hoje é complicada, acho que agora eu vou passar a pergunta para você do processo eletrônico. Na verdade, o que eu tenho percebido é que, eu acho que até o peticionamento eletrônico é uma opinião, mas uma opinião pessoal. Eu acho que o próprio peticionamento eletrônico, trazendo essa nova perspectiva para a classe dos advogados, isso vai favorecer até o próprio trabalho da Caixa.
Por quê? Porque o advogado, sentindo a necessidade de estar próximo das tecnologias, próximo dos computadores, quer dizer, isso traz uma comunicação mais efetiva e vai de encontro àquilo que a CASP vem desenvolvendo. Eu tenho recebido inúmeros jornais eletrônicos da CASP, coisas assim que, enfim, meios de comunicação que até então eu nunca tinha visto. E eu acho que está dentro desse viés, doutor. Assim, aí você toca num tema que já tem abre uma outra perspectiva, que é o processo eletrônico, o processo digital. E aí eu preciso, para falar sobre isso, dividir em dois momentos. O processo eletrônico em tese e o processo eletrônico na prática. Evidentemente que o processo eletrônico, essa ideia, vai trazer, ou pelo menos deve trazer, maior facilidade, maior agilidade para o judiciário, para o advogado, é o que se pretende. Mas o processo eletrônico, como eu tenho visto no Brasil, especialmente em São Paulo, no que diz respeito ao processo eletrônico da Justiça Estadual... Chegou de forma muito abrupta. Não só de forma muito abrupta, de forma muito impositiva, muito imperativa, sem um lapso temporal de adequação, já de forma obrigatória. Isso gera bastante preocupação e bastante dificuldade. Ao invés de auxiliar, atrapalha. Os próprios juízes não estavam e não sei se estão ainda preparados para o processo eletrônico. Os próprios juízes tiveram que, após a implantação do processo eletrônico, entender, inclusive do ponto de vista tecnológico, como funciona o processo eletrônico para exercer a sua importantíssima atividade, que é a atividade jurisdicional. A minha preocupação também, na prática, diz respeito à digitalização não só do processo, mas uma preocupação que eu revelo aqui, uma digitalização do magistrado. Então, isso nós precisamos criar só o processo digital e não o juiz digital. Isso é uma preocupação que bastante presente, porque o juiz precisa estar no fórum, precisa estar permanentemente durante o funcionamento do fórum, fisicamente lá, para poder tratar de questões jurídicas, de questões de direito, de questões de jurisdição, que só ele cabe e compete fazer. Nós temos alguns fóruns, comarcas com dificuldade nisso. O processo eletrônico ele é virtual, portanto não requer, em tese, aparentemente, não requeriria uma presença física do juiz. Isso é um problema. Há lugares aqui crônicos, já com processo digital, em que o juiz não se encontra fisicamente. Então são petições que não são juntadas ou que são extraviadas eletronicamente e precisa da intervenção do juiz, e o juiz não está lá para decidir o que só ele pode decidir. Eu tenho visto o trabalho dos presidentes de subseção, quer dizer, os presidentes de subseção fazendo o que podem para colaborar com a classe. Acho que os presidentes estão trabalhando. Para ter uma ideia disso, o próprio Supremo Tribunal Federal, a Corte Maior do país, recuou na obrigatoriedade, na exclusividade do processo digital. É inimaginável, inclusive, que se você pensar do ponto de vista de direito do cidadão, que o cidadão se dirija a um magistrado por meio de uma petição em papel e ele se recuse a atender o direito daquela parte porque aquilo não está digitalizado. Isso até do ponto de vista constitucional, do ponto de vista de jurisdição, tem suas complicações. O habeas corpus, desde a faculdade, todos nós aprendemos, e é o exemplo clássico que se dá, que pode ser feito o HC impetrado até em papel de pão. E como é que fará o preso, por exemplo, que ele próprio pode impetrar esse HC, se ele só puder fazê-lo por meio de meios tecnológicos avançados? A advocacia despertou, então, para uma nova realidade, uma nova sociedade. Não tem dúvida, mas nós precisamos, e eu tive a oportunidade de dizer até no Tatuapé, respondendo o seu gentil convite para dar uma palestra. Foi um prazer recebê-lo. Que a tecnologia precisa funcionar a serviço do homem, não é? E evidentemente a serviço do judiciário, da advocacia, do cidadão jurisdicionado. Nós não podemos nos descobrirmos lá na frente reféns da tecnologia. A tecnologia, especialmente no que diz respeito ao sistema judiciário, deve servir para a jurisdição, não deve servir como fator inibidor em qualquer instância, em qualquer proporção, do direito do cidadão. Agora, precisamos de uma melhor conscientização, tanto do cidadão, e claro, os advogados são cidadãos, mas o profissional do direito precisa de uma conscientização constante e precisa postular para que essas normas sejam melhor disciplinadas pelo nosso legislador. Não tem dúvida.
não tem dúvida. O legislador ele não pode, o legislador, o judiciário, os poderes não podem. O Estado brasileiro hoje tem uma visão, é visto de forma muito negativa por parte da população, o Estado de um modo geral. O Estado tem se tornado, infelizmente, no Brasil, algo como o inimigo número 1 do cidadão. O Estado deveria e deve existir exclusivamente para o cidadão, para atender as demandas do cidadão. É para isso que o Estado existe. O Estado arrecada da sua população, arrecada do cidadão e deve devolver por meio de gestão aquilo que arrecadou do cidadão das formas mais variadas e nas formas onde há necessidade. De modo que não pode ser simplesmente um Estado com fúria arrecadativa, quer dizer, com fúria de arrecadar dinheiro sem qualquer propósito. Quer dizer, um Estado que é sempre envolto em denúncias de corrupção, escândalos de corrupção. Quer dizer, o Estado precisa fazer efetivamente o papel dele, no sentido de atender a população. Fazer a lei no gabinete é muito fácil, não custa nada, é o mais simples, e aí serve apenas um discurso que atendeu determinada situação por meio de uma lei. Agora, precisa ver se essa lei se adapta àquela necessidade, àquela realidade da sociedade, do Brasil, de São Paulo, de qualquer estado, local, seja que ordem for o poder. De modo que eu vejo realmente como não uma dificuldade, mas uma dificuldade atual, mas que deve merecer maior atenção essa questão do processo digital, porque isso tem desdobramentos, inclusive no que diz respeito ao direito do cidadão. E você não pode ter exclusão ou diminuição do direito do cidadão por conta de tecnologia. É inimaginável isso. Essa tecnologia, ao invés de agilizar, ela tira a humanização do processo, é isso? Não é só tirar a humanização do processo, ela pode ser mais, ela pode tirar simplesmente o processo, ela pode tirar o direito do cidadão. O cidadão, do ponto de vista subjetivo, ele deixa de ter direito porque ele não tem um computador? Ele é obrigado a atender a tecnologia passou a ser um imperativo social sob pena de exclusão social. Quer dizer, o cidadão que não tenha um meio eletrônico ou aparato tecnológico para conviver socialmente passa a ser um pária da sociedade? Eu pergunto. E a pessoa com mais idade, bem formada, bem informada, que teve brilhante carreira profissional, mas que não gosta do computador ou não tem trato com a informática, ele deixa de ser cidadão? Ele tocou num ponto primordial, porque de um lado nós somos hoje dependentes da tecnologia, só que de outro lado, algumas camadas sociais ainda não têm condição de comprar um computador. Devem ser pensadas, e me lembro do exemplo, já aconteceu isso inúmeras vezes, o advogado, inclusive me lembro de uma advogada que foi assaltada indo ao fórum fazer uma audiência. E chegando à audiência não tinha a carteira da OAB para, no ato da audiência, se apresentar como advogada, e teve lá uma complicação bastante grande por conta disso. Eu pergunto, o fato dela não ter a carteira de advogado no ato, e se comprometendo a juntar depois, tira dela a qualidade de advogado? Quer dizer, o ser humano deixa de ser quem é se ele não tiver o aparato que o designa como tal, seja documental, seja tecnológico. Isso é uma questão mais profunda que deve merecer a reflexão, não só, especialmente da advocacia, mas também do cidadão em geral. Sabe que lá na minha região, um advogado foi assaltado, devastaram o escritório dele e levaram o seu certificado digital, a sua carteira, quer dizer, ele com audiência, sem o computador, sem poder postular, quer dizer, ele ficou num desespero, procura a ordem e fica no desespero e não sabe o que fazer. É uma situação que o advogado tem que tomar precauções para que não seja surpreendido numa situação em que ele não possa defender o seu cliente. Agora, doutor, eu não queria escapar, esse tema eu acho prioritário. O senhor está colocando que essa questão, acho que dá mais uns 5 programas, de falar dessa cultura nova, né? E é muito rápido, doutor Canton, porque assim, eu me lembro de celular enorme, nossa época, né? O famoso o senhor é mais novo, mas veio muito rápido. Será que o cidadão ele tem consciência que ele está comendo etapas? Não só como o senhor tem essa ampla consciência, mas será que isso vai ser tão rápido que não vai dar tempo de voltar, doutor Canton? Eu estou fazendo um desafio. Tempo de voltar, eu acho que nem é o caso de voltar, é o caso só de compreender que essa tecnologia toda... A senhora vai quebrar a família, vai quebrar os conceitos? Eu não acredito nisso, acho que essa tecnologia toda tem que ter
a sua devida colocação, a interpretação. A tecnologia me serve e não eu a tecnologia. Quer dizer, a tecnologia na medicina é uma coisa fantástica, o avanço tecnológico da medicina é fantástico, a serviço do ser humano. Se falam de vícios, o seminário que o senhor bem participou, tinha o doutor Coriolano lá no Tatuapé falando de vícios da internet. Me assusta, doutor Cantão. Não tem dúvida, isso ocorre mesmo, mas dependência isso ocorre em todas as áreas, em todas as épocas, isso é da natureza humana. Mas aí já é um desvio. O importante é isso, é não nos colocarmos a serviço da tecnologia. Esse desespero pela tecnologia precisa ter limitações que o próprio ser humano é quem deve dar. Não é? Uma coisa eu fico tranquilo, podemos estar vulneráveis à tecnologia, mas a CASP está estável para atender o advogado, Walter. Outro tema que eu acho assim, é sempre relevante nesse tipo de entrevista é a questão das prerrogativas. Né? Eu acho que principalmente o Canton, que sempre foi muito ativo nas prerrogativas, eu queria que o senhor falasse um pouco, que isso vem se alterando aí nos últimos anos. Eu vejo as prerrogativas, o primeiro aspecto para abordar isso, prerrogativas profissionais. E eu já tive a oportunidade inúmeras vezes de falar, inclusive na televisão, sobre prerrogativas profissionais, e até num programa ao vivo veio a pergunta do telespectador, ou observação do telespectador, no sentido de que, então o advogado é um cidadão de classe superior ou de classe diferenciada, ele tem mais direitos que os outros, não é nada disso. É uma grande bobagem. Prerrogativas profissionais são normas que não são destinadas ao advogado. O destinatário final das normas que compõem o conjunto das prerrogativas profissionais é o cidadão. Na verdade, são garantias para que o advogado possa exercer adequadamente a sua função de advogado na defesa dos direitos do cidadão. Quer dizer, quando se garante ao advogado o acesso ao tribunal, que não é garantido a qualquer um, mas é garantido ao advogado, o acesso aos autos, que não é garantido a qualquer um, mas é garantido ao advogado, se dirigir às autoridades judiciárias e policiais, ter sempre voz, poder falar, poder se defender, poder exercer a sua profissão adequadamente, isso não é garantia para ele, advogado. Se eu tenho, como advogado, garantia de me dirigir a qualquer tempo, em qualquer lugar, a qualquer autoridade judiciária ou judicial, eu posso fazê-lo na defesa dos direitos de um cliente, do cidadão. Eu não tenho nenhuma vantagem pessoal de poder me dirigir ao juiz. Eu tenho a garantia de poder assim fazê-lo para adequadamente defender o Estado Democrático de Direito e defender os direitos do cidadão. Então, as prerrogativas profissionais, primeiro aspecto, não são privilégios do advogado, são garantias do cidadão, garantias, é o que garante os direitos e garantias fundamentais do cidadão, quando defendido por um profissional técnico como o advogado. Por outro lado, o advogado precisa ter absoluta consciência, absoluto conhecimento das suas prerrogativas profissionais. Até para conseguir exigir, para ter postura. Para exigir, exercê-las de forma plena, no limite, ao extremo, para poder atender o seu cliente, que é o cidadão. Então, o advogado também precisa se conscientizar que a OAB, ela não é uma loja com vidros de prerrogativas profissionais na prateleira à disposição do advogado. As prerrogativas são normas legais a serem exercidas desde logo pelo próprio advogado. Quando o advogado, em situações extremas, vê desatendidas, inobservadas, deturpadas as suas prerrogativas profissionais, aviltadas as suas prerrogativas profissionais, ofendidas as suas prerrogativas, aí sim ele pode socorrer da sua entidade de classe para que, com o peso institucional, possa atuar e resolver aquela situação pontualmente. Mas é importante que o advogado, que a advogada, tenha consciência das suas prerrogativas e saiba fazer valer as suas prerrogativas. Eu vou para um rápido intervalo, Leopoldo, para voltar no último bloco e fazer uma pergunta que assim está aqui engasgada com relação às manifestações. Manifestações. A questão de justiça vai para um rápido intervalo e volta aqui no seu último bloco.
questão de justiça volta a esse último bloco, curtinho, mas, doutor Leopoldo, não posso deixar, vou passar logo a palavra para ele, depois para a gente se despedir, para falar sobre a questão das manifestações. Doutor Canton, doutor Leopoldo, eu acho, assim, eu sou um homem de comunicação, convivo com vocês, mas eu acho que muito se falou, muito se comentou, falou-se em cidadania, quebrou-se muitas coisas. Você participou das manifestações? Eu não participei, mas eu tive, por exemplo, sobrinhos que participaram. E minha mãe participou no tempo do AI-5, né? Então eu queria entender, o senhor que é um homem de direito, a gente está na casa de direito com vocês ao lado, eu acho que a gente tem que ter voz, mas voz para falar alguma coisa de um lugar, de quem, para outra pessoa. O que o senhor sentiu depois de tanta quebradeira, depois de tanta bagunça que aconteceu no país com relação a esses episódios? Walter, eu vou te dar a minha reflexão sobre isso. Eu penso que as manifestações são altamente positivas no Estado de Direito, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Eu acho extremamente salutar e acho até reconfortante que a sociedade ainda consiga se organizar dentro desse mundo atual, no sentido de se manifestar, né? Seja para que pretensão for. Evidentemente, como penso qualquer cidadão, imagino que seja assim, sou contrário a qualquer tipo de ato de violência nessas manifestações. Não só nessas, como em qualquer outra situação. Repudio de forma muito veemente os atos de violência. Mas isolando os atos de violência, eu vejo que as manifestações de rua são boas, é a forma que a população tem, de um modo geral, se você colocar, se você lembrar, especialmente no início dessas manifestações no Brasil todo, a grande massa, a grande maioria, a essência dessas manifestações não tiveram atos de violência, os atos de violência foram atos isolados. E se pacífica tem previsão constitucional, não inclusive. Não tem dúvida, as quais, repito, repudio as manifestações violentas. Eu acho que serviu sim, eu tenho uma opinião um pouco diversa, mas acho que serviu sim para uma série de medidas, até para as medidas pontuais, por exemplo, como a passagem de ônibus. Quer dizer, a proposta inicial que era isso, e a partir disso uma série de outras demandas apareceram no Brasil todo, locais, regionais, nacionais, estaduais, enfim, uma série de demandas apareceram, e é importante que a população, o povo de modo geral, tenha conhecimento de que tem força sim. Os representantes nos parlamentos, no Congresso, nos parlamentos estaduais, municipais, são, como o nome diz, ou deveriam ao menos ser, representantes do povo. E eles devem, portanto, expressar, sim, a vontade do povo. E isso que eu coloco, como disse agora há pouco na entrevista, que deturpa um pouco o Estado e acaba colocando o Estado nessa posição de inimigo do cidadão, quando deveria ser um grande prestador de serviços para o cidadão, um grande administrador, gerenciador de todo o contexto nacional, estadual, municipal, enfim, porque a gente vê reiteradamente que as votações, inclusive, dos nossos parlamentares são absolutamente dissonantes da vontade popular. Agora, ontem mesmo nós tivemos um exemplo disso, que é uma vergonha para o Brasil, um Congresso Nacional, ainda com votação secreta, que é uma outra forma absurda, inaceitável de se fazer as coisas em 2013, evitar a cassação de deputado preso, que não tem a menor condição de exercer mandato, preso, repito, por questões inclusive ligadas à vida pública, e os seus pares, alguns com abstenção, outros com absorção direta, evitaram uma cassação que é notoriamente a vontade popular. E se eles são os representantes do povo, deveriam repensar isso. Eu acho que as reformas, disse até no meu artigo do Jornal do Advogado, as reformas devem correr, e uma delas de forma muito, muito, muito especial, essa questão da votação secreta, porque isso é medieval já, não há a menor
cabimento na sociedade hoje nós termos votações secretas para que políticos que mancham a vida pública e que em nada representam o povo, estão lá só por interesses próprios ou setorizados, para que essas pessoas sejam extirpadas de uma vez da vida pública, ou que ao menos não sejam acovardadas e não se escondam atrás de uma votação secreta que simplesmente esculhamba, achincalha a vida pública. Evidentemente que há deputados e parlamentares absolutamente honrados, sérios, honestos, corretos, que votam de acordo com as suas propostas ideológicas e suas consciências, mas há também aqueles que assim não o fazem. E isso desrespeita o cidadão, desrespeita a vida pública, e nós não podemos concordar com isso. E a população deve estar atenta e continuar atenta a essas questões para poder reagir a essas questões chocantes mesmo, como essa que eu disse de ontem, que é uma verdadeira surpresa. Todas as pessoas com quem tive contato, dirigentes, cidadãos comuns, enfim, ficaram bastante surpresos com o resultado do Congresso, especialmente pós-manifestações que você citou, um resultado que em nada colabora para um Estado democrático de direito, para uma vida social sem conturbações. Eu associo essa situação que acontece no Congresso, quer dizer, essa corrupção, essa situação toda, aquele cidadão na manifestação que subiu, rasgou a bandeira. Isso é uma verdadeira, um rasgo da bandeira do país. É uma quebra do nosso civismo, do amor à nossa pátria. O Estado deveria dar exemplo. Todos os desvios de verbas, a corrupção, tudo isso feita por agente público é muito mais grave, porque são eles próprios que têm a missão de fazer a gestão competente e transparente do dinheiro público para devolver ao cidadão de forma organizada, de forma a criar uma convivência social harmônica. E infelizmente no Brasil isso tem sido muito falho, não é? Eu não posso e nem faria isso, não seria liviano esse ponto de generalizar, mas infelizmente há pessoas muito ruins. Eu tenho esperança, viu, muito Cantão? ruins Eu tenho esperança que isso vai moral e do ponto de vista pessoal na nossa política, lamentável. Não vou perder minhas esperanças. E você, Não é para perder esperança. Não perco. Vamos combater isso. Eu comento muito com o doutor Canton, porque quando filhos nós temos, pensamos para essa questão da frente, né? E eu fico preocupado, doutor Canton. Então eu acho que tem que ter homens como vocês, né? Que clamando por justiça para que defenda-nos e melhore esse país que é bonito, tem muita gente, tem muito futuro, mas que precisa de condução. Mas acho sim, Silvio, de tudo isso que eu falei, que as manifestações de rua já são um belo passo, é uma sociedade, disse isso no discurso de posse da OAB, é uma sociedade, a gente percebe, é uma sociedade participativa emergente, começa a surgir, e eu tenho a impressão que pelo menos a médio prazo nós já teremos esses maus agentes públicos com bastante dificuldade de atuação, se Deus quiser, fora da vida pública brasileira. Eu sei que está estourando tempo, mas eu quero fazer uma pergunta que ficou na minha cabeça nessa situação toda, porque vários colegas foram fazer a manifestação e falaram, você vai entrevistar fulano, ciclano, beltrano, mas é o seguinte, a cabeça disso foi a sociedade através da internet? Uma resposta curta. Mas sem dúvida que os meios tecnológicos facilitaram a combinação, facilitaram a execução dessa ideia, mas a cabeça ela é do ser humano, ela não é tecnológica. Quer dizer, é a cabeça que tem a ideia, que pensa, e que a execução talvez sim das manifestações, das passeatas, a execução talvez tenha sido facilitada pela internet, Facebook e tal, pela comunicação hoje virtual, que é bem mais rápida, bem mais fácil. Mas a ideia, evidentemente, é do ser humano, e é o ser humano que provoca tudo isso. Olha, a gente está chegando ao final do programa. O doutor Canton traz essa energia, essa energia de mudança, de quebra mesmo de paradigmas. E sabe uma coisa que é muito boa, doutor Leopoldo, que assim, eu conheço há alguns anos, doutor Canton. Foi muito tempo diretor da Ordem, Departamento Cultural, do Jovem Advogado. Eu conheço ele desde a época do Jovem Advogado. O que é mais interessante... Faz tempo, né? Desde o faz tempo. Não, mas assim, o que me deixa contente, Canton, é que com você eu tenho esse respeito. Como ser humano, é verdade, como ser humano, como advogado, como homem que tem a cabeça assim, uma diretriz correta de cidadão. Então, assim, eu vi todo o
seu crescimento aqui e fico muito contente que essa casa tem um presidente com seu conteúdo, é sério. Eu que agradeço a gentileza, o Walter é amigo, por isso que ele diz essas coisas, mas fico feliz de que, especialmente feliz, eu falo muito como advogado, que as coisas que a gente fala tenham algum eco por aí. Por isso a responsabilidade de quem dirige, de quem fala, de quem dá aula, de quem está exposto, de falar coisas que possam provocar reações sempre positivas nas pessoas, do ponto de vista reflexivo, do ponto de vista de ação prática, enfim, que é o que eu pretendo. Eu, quando faço essas manifestações, sempre pensando que as pessoas podem absorver o melhor, no sentido de fazer reflexões que possam tornar tudo mais fácil, inclusive para a gente mesmo. E é perfeito. O senhor foi da saúde à educação e está conduzindo uma casa com centenas de pessoas que realmente estão se beneficiando disso. E o senhor também, viu? É um prazer, porque eu gosto do Questão Justiça, porque ele tem esse viés de levar a informação para o advogado, mas de certa forma mostrar para o cidadão que a CAASP existe, que a OAB existe, porque isso é importante não só para os profissionais advogados, mas para o cidadão. Então eu acho que essa comunicação faz a verdadeira cidadania. Então, obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Silvio e Leopoldo, mais uma vez. Prazer muito grande estar aqui no programa Questão de Justiça, falando com vocês, com o seu telespectador, podendo, de alguma forma, espero, contribuir para a nossa advocacia paulista. Obrigado, Tom. E o Questão de Justiça vai ficando por aqui, volta na próxima semana. Hoje a gente vai finalizar, mas eu vou fazer um gracejo com o Dr. Leopoldo. A gente vai colocar no final a chamada para o Congresso de Direito e Tecnologia, que eu quero colocar isso no ar, para realmente incentivar essa comunicação. É polêmico. Polêmico, mas está de bom gosto. Não é, doutor? Não tem medo da polêmica, não. Comunica bem. Até a próxima semana. Obrigado.